Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse, e nós vamos estudar Apocalipse capítulo 17. Já estamos começando a chegar ao fim de Apocalipse. Eu te garanto uma coisa, no final disso tudo, a igreja vence. Parece que não, né, gente? Mas a igreja vence. A igreja vence, para a glória de Deus. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, paz do Senhor. Sextou, hoje é sexta, glória a Deus, que alegria. Vamos lá. Apocalipse 17. A mulher montada na besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o anjo me levou em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelha, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e impurezas da sua prostituição. Em sua testa havia inscrições: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. Então, o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe expliquei o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu já era e não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida da criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era e agora já não é. Entretanto, virá. Aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre a qual está sentada a mulher. Também são 7 reis. 5 já caíram. Ainda existe um outro, ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, e um dos 7 que caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas por uma hora receberão autoridade como rei junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão o seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. Pois o Senhor dos senhores, Rei dos reis, pois o Senhor é o Senhor do Senhor e Rei dos reis, vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu está sentada a prostituição. São os povos, as multidões, as nações e as línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
Uau! Apocalipse, capítulo 17, fala sobre um reinado. Apocalipse, capítulo 17, não é literal. Ele é simbólico. E a gente sabe que ele é simbólico porque no final ele diz que é simbólico. Eu vou ler a última parte para vocês entenderem o que significa essa mulher, o que significa essa besta, o que significa esses 10 chifres e tudo isso que a gente leu. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nesse capítulo, João foi levado a um deserto. E nesse deserto ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher vestida de vermelho. Ela estava montada em uma besta. E a besta é aquela imagem que a gente já conhece. E ele ficou admirado. Aí ele falou, e o anjo falou: por que você está admirado, João? Ele: meu Deus, eu estou assim admirado. O que é isso? Ele falou: essa mulher, para você interpretar isso, você precisa de uma mente sábia. Você precisa de revelação, João. Então, o Espírito de Deus, ali naquele dia, ali naquela hora, ele diz a João que aquela mulher sentada naquela besta significa um reinado. Um reinado de iniquidade. Por que prostituição? Porque ela representa prostituição. Porque traz sobre a prostituição do mundo. Depois de toda aquela bagunça que a gente viu, 7 trombetas, 7 taças, a ira de Deus, as questões da natureza se manifestando, quantas mortes, através de pragas, através de pestes, através de situações, a questão das testemunhas, da besta, tudo isso está acontecendo. João está vendo um reinado vindo reinar para a terra. E nesse reinado será um reinado de iniquidade. Os povos da terra, aqueles que não adorarão a Deus, irão ver aquela imagem daquela mulher e terão a sensação que João teve, a admiração. Porque é engraçado que João podia ter tido qualquer outra sensação. Perplexidade, medo, temor, nojo. Porque a primeira coisa que o Espírito de Deus disse para João era que aquela mulher representava a prostituição. Tudo que representa a prostituição representa a iniquidade, representa o nojo, o escárnio, a podridão, a sujeira, a lascívia, tudo que é ruim, tudo que é iníquo, tudo que não traz paz. Mas João não, o sentimento que ele teve foi de admiração. Então o Espírito de Deus diz a João assim: ó João, sabe esse sentimento que você está tendo aí? Quem vai ter são os povos da terra que não adoram a Deus. E ele fala: mas me revela o que é isso? Porque essa mulher ela vem assim, cheia de pedras preciosas, ela vem com ouro, ela vem com pedras, ela vem com pérolas, ela vem com um vestido de uma cor diferente, de uma cor púrpura. Ela domina a besta. Isso significa o quê? Que haverá um reinado e que esse reinado dominará a besta que vai ser lançada na terra. Porque quando a gente vê a imagem da besta, a gente sente medo. É ou não é? Dali, quando a gente vê a imagem de uma mulher, a gente vê uma imagem materna, fraternal. Mas o que a gente não sabe é que essa mulher vai reinar o mundo com iniquidade. Essa mulher, ela representa um espírito. Essa mulher vestida de púrpura, ela representa um espírito de iniquidade, um espírito de prostituição que vai reinar sobre a terra. Poliana, e como discernir apenas aqueles que estiverem diante do Senhor? Eu sempre me questionei. Como não discernir essas coisas? Essas coisas são muito fortes, essas coisas são muito poderosas, essas coisas contêm muita iniquidade. Não tem como, gente. Como uma pessoa em sã consciência vai discernir isso tudo, mas hoje vendo
vem no mundo do jeito que tá e vem no mundo do jeito que encaminha para ser, eu entendo. Eu entendo como a iniquidade do coração das pessoas vão chegar a tal ponto que elas vão se perder. Como o que, Poliana? Vamos lá. Hoje em dia, existem homens do sexo masculino trabalhando arduamente para implementar úteros dentro deles. Então eles vão lá, eles guardam o esperma deles e eles querem gerar, homens gerando. Ainda não deu certo, não conseguiram, mas vai chegar uma hora que provavelmente a medicina vai conseguir. Então, homens de verdade que nasceram homens, não mulheres que são, né, que se designam homens, mas homens de verdade, homens do sexo masculino, que implementarão úteros, que farão a fertilização in vitro, que colocarão filhos na sua barriga, vão ter filhos. E esses filhos vão nascer nessa situação, filhos sem mãe. Quer dizer, com a mãe, que é o pai, que tem o esperma e que é uma doadora, um óvulo feminino, que não se sabe quem é. Então, nós teremos uma ninhada, assim, uma descendência, assim, porque quando for liberado esse tipo de situação, teremos pessoas assim. O mundo, ele está lutando bravamente para que haja a sexualidade neutra. Existe uma vacina sendo testada para que os seres humanos não tenham sexualidade. Duramente testada. Então, você pode escolher. E esse negócio dessa implementação de você pode escolher, ela vai ser feita desde criança. E agora eu quero ser homem. Então eu vou lá, e eu sou homem, eu coloco o membro masculino em mim. E agora eu quero ser mulher. Então eu não tenho útero, eu vou lá e eu coloco um útero em mim. Então a medicina, ela está trabalhando nesse sentido. Eu digo uma coisa para vocês. Eu, como uma advogada, que trabalho com a área de família também, não só a área de família, mas a área de família também. Eu digo a vocês que pessoas que são geradas de separação têm um problema seríssimo. Pessoas órfãs têm um problema seríssimo de identidade. Pessoas que tiveram um rompimento em sua família têm um problema seríssimo. Pessoas com uma família com a disfunção familiar têm problemas seríssimos. Eu fico fazendo uma análise pensando como fica esse tipo de gente. Ele nasceu, ele cresceu, ele nasceu de um útero que na verdade era o pai, mas veio um útero, não tem mãe. E não vai ser vai ser a maioria. Essa é a geração do futuro. Nossa, parece loucura. Mas hoje para mim isso já é muito nítido. Blogueiras, artistas, esse povo que a maioria de vocês admiram, porque eu olho assim, epa, eu já não consigo admirar mais. Eles vão fazer o chá revelação do filho, hoje em dia é roxo. Você não sabe se é menino, você não sabe se é menina, você só sabe se é roxo. E por que roxo, Poliana? Porque é proposital? É proposital. Porque o roxo é a mistura do azul com rosa. Você mistura o menino com a menina e dá roxo. Quando você brinca de cores e você mistura o azul e você mistura o rosa, você chega na cor roxa. Não tem jeito. Não tem por onde escapar. Quando você começa a ver que os próprios pais reais, papai, mamãe, já começam a implementar essa ideia da neutralidade, da ideologia de gênero, você começa a perceber
que esse tipo de gente tá chegando e tá chegando rápido e tá chegando logo, estão começando a nascer. Agora, uma criança que já nasceu com uma ideologia com gênero neutro, como serão os filhos deles? Vocês entenderam? Começa uma geração neutra. Como serão os filhos dos neutros? Porque esse é o prenúncio do neutro. Tem muitas mulheres que falam assim pra mim: Polly, eu passo muito problema dentro de casa. Meu marido escreve toda aquela situação do marido. E eu digo uma coisa aqui pra vocês. Esse problema conjugal muitas vezes é formado pelo feminismo. Eu falei até esses dias nos stories passados. O feminismo ele veio chegando, até que formássemos uma geração de homens fracos. Ou é uma geração de homens que não estão aí para o que importa, que é a família, ou é uma geração de homens que ele casa, mas não se importa com a família, e aí ele quer viver uma vida de solteiro dentro de casa, ou é homem que nem quer se casar mesmo. Eu tô falando de homem. Mas esses homens foram criados por mulheres feministas, eles aprenderam que não precisava de valorizar mulheres. Então a gente já vem assim. A sociedade já vem assim. E o pior é que esse tipo de gente chegou nas nossas igrejas. O maior benefício para dentro da sua casa, hoje, é você combater dentro de casa o feminismo e a ideologia de gênero e a neutralidade. Aline, a mulherada está castrando os homens há muito tempo. Há muito tempo. Essas feministas ou mulheres que nem são feministas, mas que foram geradas, produtos do meio cultural, foi uma coisa cultural. Elas criaram filhos, entenderam? E esses filhos são os nossos maridos. Lindo, não? Nunca se houve na história da humanidade uma geração com maior número de separações. E não é no Brasil, é no mundo. É no mundo. Mas o feminismo, ele trabalhou direitinho. A única forma que a gente tem de combater isso é combatendo o feminismo dentro de casa. Conceitos, valores, princípios, estude, aprenda. Se ele vai por aqui, vá por aqui. Se ele pega a esquerda, você pega a direita. Se ele vai para trás, você vai para frente. Os meninos foram criados na frente do videogame, jogando videogame o tempo todo, para a mamãe trabalhar, porque a mamãe tinha que trabalhar, porque o papai não dava conta, porque a mamãe tinha que ser poderosa. E hoje nós temos adultos jogadores de videogames. Hoje nós temos adultos que preferem videogames do que suas esposas. Adultos que preferem videogame do que seus filhos. Hoje nós vemos o papai correndo atrás de tudo quanto é mulher, porque a mamãe não dá atenção, porque a mamãe tinha que trabalhar, porque, afinal de contas, vocês entenderam como a situação é uma relação em cadeia? E nós somos o fruto disso. Essa geração, nós, essas mulheres, entre 30 e 50 anos, que somos nós, 25, né? Nós, as mulheres de 25 a 50 anos, sofremos essa influência que começou pesado na década de 60 com o rompimento entre maiô e biquíni. Nossa, foi ali que começou o rompimento disso tudo. Um pouquinho antes, mas vamos colocar esse marco temporal. Aí uma pessoa fala, não, foi antes, tá, eu sei, mas vamos trazer esse marco, que ele fica mais fácil na nossa mente, tá? Vamos trazer ele de forma simbólica aqui, que foi mais forte na década de 60, esse rompimento. Então, hoje o marco do ano 2020, 2021, da década 2020, que nós já estamos vivendo há um ano, na década 2020, é a neutralidade. Daqui a pouco,
em pouco tempo daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos, neutros estarão tomando conta do mundo. É a geração neutra. O mundo está todo sendo preparado para os neutros. Eu não quero falar outro tipo de situação aqui para as minhas lives não caírem, não ser bloqueadas, mas vocês entendam tudo que eu tô falando, o neutro e as destrinchações dos gêneros, tá? Entendam, é isso mesmo. Eles têm trabalhado arduamente para que isso tudo seja muito bem colocado na nossa sociedade. Então, quando Jesus volta, quando acontece o Apocalipse, uma sociedade vai estar assim. Se há um tempo atrás eu contasse para vocês que o feminismo estaria destruindo a nossa sociedade do jeito que está hoje, destruindo a cognitivo das mulheres, inclusive de mulheres da igreja, inclusive mulheres da igreja que oferecem os seus filhos ao deus Moloque, porque existem agora pessoas que estão me vendo nessa live, pessoas que vão assistir essa live, pessoas da sua casa, da sua convivência, do seu meio, que ainda oferecem seus filhos ao deus Moloque. Moloque vem da palavra moleque, é o mesmo demônio. É, moleque, é um demônio. Cuidado com as suas palavras, cada palavra é um governo. Não chame seus filhos de moleque, não. Não chame seu marido de moleque, não. Não chame seu vizinho de moleque, não. Porque moleque é o nome de um demônio. Moloque. A gente costuma chamar nomes de demônios quem aparenta ser, né? Cuidado, não pode ser uma brincadeira. Poliana, mas como assim? Mulheres da igreja, assim, todo dia o colocado. Há uma chance enorme de abortos ocultos. Todo aborto provocado é uma oferta ao deus Moloque. Só lê o Antigo Testamento. Continua sendo ofertados ao deus Moloque. Até hoje não mudou. Você só não pega a criança, ela nasce, você não coloca lá de oferta. Mas você entrega o sangue do teu filho antes que ele chegue em vida. A oferta continua a mesma. Parabéns, feminismo. Vocês conseguiram. Vocês estão a serviço do Deus certo. Eles estão. Do príncipe deste século. E nós, mulheres da igreja, caímos feito patinho. Então a gente toma anticoncepcional. E cada relação em que se há uma fecundidade e um aborto oculto. Aí você vai ler a bula e diz que 0,000000000000000 muito zero pode ter aborto. Então, se for você que tiver um aborto oculto, desse 0,000, mas é um zero, mas se for você, o teu filho foi oferecido ao deus Moloque. E nós continuamos oferecendo os nossos filhos ao demônio que rouba sangue e vida humana. Sangue inocente. O deus Moloque, a intenção do deus Moloque é exterminar sangue inocente do mundo. E as mulheres da igreja, todas tomando anticoncepcional, todas usando DIU. Aí eu falo pra você, você tá doida? Eu tenho uma amiga minha que está grávida e engravidou usando DIU. Se ela engravidou usando DIU, a chance de abortar era grande. E Deus foi tão generoso com ela que ela tirou o DIU. Depois de conversando, ela, vou tirar o DIU. Tirou o DIU, só que ela já estava grávida há uma semana.
Deus guardou a bebê dela, que é uma menina. Deus guardou a bebê no ventre dela no dia que aquele dia foi tirado, porque provavelmente aquilo ali ia matar a filha dela. Porque o dia abortivo. Pode ser que você lê essa palavra e você fala, então não vai ser. Só que é. Então até hoje a gente oferta as mulheres cristãs, que se dizem cristãs. Imagina como vai ser. O maior combate hoje em dia é que esse pessoal da neutralidade, e eu vou usar esse termo, eu acho mais fácil, e vocês me entendam quem são os heitos, quem são eles, é que eles possam frequentar igrejas de forma que, ou eles podem, claro, de forma que o estilo de vida que eles têm não seja condenado no altar, que seja dito que é bom, que cada um pode ser o que quiser, que cada um pode fazer o que quiser, que cada um pode fazer do jeito que quiser, da forma que quiser, da maneira que quiser, na circunstância que quiser. E é isso que é a luta deles, é que eles entrem dentro das igrejas, ali dentro, com a parada da aceitação, para que os nossos dirigentes, né, espirituais aceitem. Os nossos pastores não poderão falar, você não pode viver assim, você tem que estar em santidade. Porque como que a gente vai criar? É como se a gente criasse pessoas híbridas. Entende? O híbrido é aquele que é metade gente, metade que não é gente, sabe? Mas vai ser pessoas emocionalmente híbridas. É uma geração emocionalmente híbrida. Entende? É assim. Em 2019, um grupo de cientistas espanhóis viajaram para a China e fizeram um cruzamento. Para a China, né? Tiveram que ir em China, porque na Espanha não foi permitido. Fizeram um cruzamento de um macaco com um ser humano. Isso foi noticiado no ano de 2019. E você sabe o que aconteceu? Eles isolaram alguns genes e fizeram e aconteceram e fecundou. Segundo eles, fizeram o aborto da criança antes que ela nascer por questões éticas. Eu acho que não. Então, se aquele bebê nasceu, ele é um bebê híbrido. Metade humano, metade macaco, com genes isolados e tudo. Ok. Agora, pessoas assim serão emocionalmente híbridas. Entenderam? Você tem uma geração assim. É o teu pai, mas não é o teu pai, é a tua mãe. Mas você não conhece a tua mãe. A maior dor do ser humano é quando ele não conhece de onde ele veio. Ele não sabe qual é a família dele. Ele não sabe quem é ele. Ele não sabe de onde ele vem. Clones, com certeza, tem muitos clones. Geração de clones bem pontuados. Então, eu fiz esse paralelo para vocês entenderem onde estará a nossa sociedade. Então, nossa sociedade vai estar nessa bagunça aí, que é exatamente nesse momento, que é o Apocalipse. E eu quero dizer para vocês que não está faltando muito tempo. Não está faltando. É pouco tempo. Porque nós já estamos assim. Os neutros estão chegando. Os emocionalmente híbridos estão chegando. A nova ordem mundial já está sendo implementada. Tudo isso, a agenda já está sendo cumprida. Nós já temos vários, digita no Google a agenda, nós já temos vários quesitos da agenda sendo cumpridos. Poliana do céu, é para assustar? Não, é para vocês entenderem que os sinais já estão sendo cumpridos. Jesus já está voltando. Você acha que Jesus ia permitir que a história
que o mundo fosse uma monstruosidade, vai chegar uma hora, vai chegar um nível, vai chegar um jeito que Jesus vai olhar e vai falar assim, agora não, agora para. E nesse agora para, pessoas emocionalmente híbridas, isso, saiu uma reportagem em algum site falando que cientistas descobriram que algo seria o início da fórmula da vida. Isso mesmo, Aline, para vocês verem. Para Jesus voltar, isso aqui, ó, estalar de dedos. Aí eu quero perguntar para vocês, onde estará você? Onde estará a sua geração? Eu quero voltar. Puxar a nossa essência de volta. Fórmula da vida. Os cientistas estão descobrindo, cientistas estão fazendo. Daqui a pouquinho não precisa nem de útero. Daqui a pouquinho gente vai ser construída em laboratório, igual constrói celular. São os híbridos, emocionalmente híbridos. Não, você não tem pai. Não, você não tem mãe. Pra quê? Vai viver, vai curtir todos os dias da sua vida fugaz. E esses daí, construídos em laboratórios, provavelmente já serão os assexuados. São gerações dos assexuados. É isso que eles querem fazer. E é nesse contexto, nessa história, com todos esses acontecimentos, essa manhã foi uma manhã de atualidades. Aula de atualidades. Vamos para a aula de atualidades. Abre o livro de Apocalipse. É nesse contexto que acontece o Apocalipse. Por isso que eu digo para vocês que quando eu vejo esses sinais, quando eu vejo essas histórias, quando eu vejo essas circunstâncias, eu falo, falta pouco. Falta muito pouco, quase nada. Segura o cálice do ouro, cheio de coisas repugnantes, de impureza, da sua prostituição. Essa é a mulher segurando. E em sua testa estava escrita a inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então ela é a mulher que segura a Babilônia, que é a prostituição, que aí eu não preciso falar nada, e as práticas repugnantes, que foi o que a gente disse. E ali, apenas aqueles que guardarem a palavra serão salvos. É nesse contexto em que Jesus volta. É nessa situação em que Jesus volta. É muito difícil a gente entender essa realidade. Mas quando a gente começa a entender que o mundo vai estar desse jeito, a gente começa a perceber que Jesus tem razão. Por isso que eu quero pedir para vocês guardar o que vocês têm, entender o que é o Evangelho, estudar o que é o Evangelho, perceber o que é o Evangelho e passar para as próximas gerações. Porque se a gente não guardar o que a gente tem, eu não sei o que vai ser das nossas gerações. Eu não sei se vai ter próximas gerações. Eu não sei como serão os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Talvez os filhos dos nossos filhos já tenham que conviver com toda essa realidade aqui, crescida. E essa mulher, ela é um governo iníquo. E esse governo iníquo vai cair nos próximos dias. E vai cair de uma forma dura, pesada e cruel. E a gente vai estudar esse governo iníquo dessa mulher, que é a nova ordem mundial, como a Aline disse. A partir de amanhã, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero pedir um selamento em nós e na nossa geração. Senhor, que a gente não abra mão do que nos importa, que é a Tua presença,
Que a tua palavra seja viva, doce e pura entre nós. Nos guarda, nos limpa, limpa nós, limpa os nossos. Espírito Santo, que em nome de Jesus nós possamos perceber e ver aquilo que aguarda o teu coração. Todos vão passar pelo Apocalipse, mas você sabe qual lado onde a gente quer estar? No lado em que a igreja é guardada. Ô Espírito Santo, guarda nós, guarda os nossos. Faça com que a gente floresça em meio ao caos. Tem uma carta que o Senhor diz que o Senhor, por mais que cresça com muita erva daninha do lado, por mais que tenha muitos enicos do lado, aquele que mesmo com pouca força guarde e que sejam poucos, o Senhor vai livrar. E nós pedimos o livramento para os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se houve tanta necessidade de orar, de jejuar. Nunca se houve tanta necessidade de guardar o Evangelho, de guardar as Escrituras, de ser igreja, de estar diante do Senhor. Porque o funil está apertando. Isso mesmo, Carol. O normal deste mundo não pode adentrar nossas casas. Nós precisamos ser a luz do mundo. Sabe, é nós quem somos a luz do mundo. Somos nós quem somos a luz do mundo. As pessoas podem nos julgar, falar que a gente é doido, falar que a gente faz tudo diferente deles. Mas e se eles estiverem falando isso, ainda é bom, é muito bom. Porque o que eu não quero é me igualar a eles. Enquanto eu estiver sendo diferente, eu estou feliz. O pior é quando eu me igualo a eles. Quanto mais diferente do mundo, melhor é para Deus. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente percebe isso. Que quanto mais diferente para o mundo, melhor é. É isso. Uau! Ai, meu Deus, esses são só o início da bagunça. É porque a gente, às vezes, a gente não entende como é que, por que o mundo vai acabar daquele jeito. É porque vocês começam a perceber o que o ser humano está sendo capaz de fazer. E Deus não vai permitir que o homem se meta na criação dele. Deus está permitindo. O homem está metendo no meio ambiente, o homem está se metendo nas circunstâncias, o homem está se metendo em vários aspectos. Em descobrir a lua, o sol, o que, os planetas, os cometas. Mas na hora que o homem começa a se meter na criação, Deus vai vir com fogo. Até agora o homem só colocou detalhes, mas vai chegar uma hora em que o homem de fato, declaradamente, vai se meter na criação. Aí Deus não vai permitir. A criação é dele. A criação é do próprio Deus. E ele não vai permitir que isso aconteça. De jeito nenhum. De forma alguma. E sob nenhuma circunstância. É isso. Prepara o seu coração. Que a partir de amanhã a gente vai estudar a queda da Babilônia. O que é a Babilônia? O que é tudo isso? O que representa? A gente vai estudar amanhã. A partir de amanhã, né? Tem o 18, 19, 20, 21, 22. Temos mais 5 dias de Apocalipse. Aguenta o coração aí, gente. É muita coisa, né? É muita informação. Mas eu sinto que depois que a gente lê esse livro, a gente sai dele mais esclarecido, com mais presença e mais, assim, ligado com as coisas de Deus e ligado com o que está acontecendo no mundo. Pra gente ir, ó, pro outro caminho. É isso. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para poder compartilhar um pouquinho do Pão da Presença. Fica com Deus, gente. Até amanhã.